E aí, como estamos? Hoje eu vou falar de cadeia de sinal. Cadeia de sinal é o caminho que o áudio percorre quando ele sai do seu instrumento até chegar nos alto-falantes. E é um caminho longo. Uma coisa muito importante nesse vídeo e em vários outros, então assim, fica sempre atento nisso, é que quando eu falar de som, eu tô falando de coisas que você pode ouvir pelo ar. Tipo, alguém falando com você, uma coisa caindo, uma música saindo de alto-falantes. Tudo que chega através do ar até o seu ouvido, óbvio que eu estou considerando fones de ouvido aí também, isso é som. Tudo que está passando por dentro de um cabo ou de um aparelho, seja ele qual for, eu vou tratar como áudio. Então, a gente vai sempre ter um som que é transformado em áudio e que depois volta a ser som para você poder ouvir. E isso acontece o tempo todo. Um se transforma em outro e o outro se transforma em um. Então, toda vez que você tem uma pessoa cantando, ela está produzindo um som, esse microfone está captando esse som e transformando em áudio, que vai passar pelo cabo, vai até, enfim, onde quer que ele vá, para um gravador, para uma mesa de som, para um computador, não importa. E em algum momento ele vai sair em alto-falantes. Sejam alto-falantes de caixas de PA, de estúdio, de fones de ouvido, não importa. Ele vai sair em alto-falantes em algum momento e nesse momento ele passou a ser som de novo. Ficou claro? Os guitarristas normalmente já conhecem esse conceito nos pedalboards, né? Você tem o sinal da guitarra passando por um pedal, depois pelo outro, assim por diante até chegar no amplificador. Só que a guitarra, o amplificador e muitos pedais têm uma cadeia muito complexa de sinal dentro deles. Eles sozinhos já têm uma cadeia de sinal complexa. O som da guitarra, ele é transformado em áudio pelo captador. A partir daí, ele pode ou não se somar a um outro captador, depende da conexão, de que posição da chave seletora você está usando, e dali ele vai seguir para o plug de saída, o jack. Nesse momento, o áudio passou para o cabo. Então, dentro da guitarra, ele já percorreu um ou mais captadores, passou pelo circuito, pelo botão de volume, pelo botão de tone, e agora ele está no cabo. E do cabo ele vai ser conduzido até o primeiro pedal da cadeia. Aí esse pedal vai fazer a função dele, seja ela qual for, colocar um efeito, uma distorção, afinar, não importa. E vai enviar também via jack e, claro, por outro cabo, até o próximo pedal. E aí ele vai entrar lá via jack, vai fazer a função dele e vai mandar para a saída e assim por diante. Em algum momento a gente vai chegar no último pedal da cadeia. Esse também vai enviar o áudio para um cabo, só que esse cabo vai estar conectado na entrada do amplificador. E aqui começa outra viagem longa. Ele passa primeiro pelo pré-amp, onde ele vai receber um ajuste de ganho, tratamento nos equalizadores, dependendo do amp você pode colocar uns efeitos também, vai acontecer tudo nessa região do pré-amp. A partir daí, o seu áudio vai para o power amp, a potência mesmo, a alta voltagem, vai amplificar de verdade esse áudio. Em muitos amps você tem essas duas seções separadas. Então você pode enviar o seu áudio direto para outro power ou para uma interface de áudio, por exemplo, sem passar por nenhum power, lógico. Se você for colocar numa interface, você não pode ligar uma saída de power na sua interface, não faça isso. Só que alguns amplificadores têm uma saída chamada de send, em que você tira o som desse pré-amp e manda ele para algum outro lugar. Então você pode mandar para outros pedais, por exemplo. Se você quiser usar a distorção do seu preamp, mas antes de ir para o power você quer que esse som distorcido passe por um delay ou por um compressor, você pode usar essa saída send, mandar ele de volta para esses pedais específicos e depois voltar com ele para entrar no seu power através da entrada return, que também pode ser utilizada para você conectar, por exemplo, um outro preamp. Você tem um preamp de um amplificador, mas sei lá, o power não está funcionando bem. O que você faz? Você liga o pré de um, a saída send de um na saída return do outro, e agora você tem o pré de um mandando o sinal para o power do outro. Depois disso vem os alto-falantes, né? Os cabinets ou gabinetes no popular. A partir daí, a gente já está lidando com um cabo de alta voltagem. Parece um cabo comum de guitarra, mas não é. Cuidado, não liga esse cabo em lugar nenhum, porque e muito menos ligue um cabo de guitarra para fazer essa conexão. Na parte de trás ali dos amplificadores, inclusive vem até em vermelho um aviso para você tomar cuidado com isso. Esse áudio agora ele vai passar por um sistema de alta voltagem que vai enviar isso para os alto-falantes. E pronto, agora o seu áudio virou som de novo. Esses alto-falantes estão reproduzindo som. Essa viagem gigantesca, desde que o seu som se transforma em áudio lá no captador da guitarra, passando por todo o circuito, cabo, todos os pedais, preamp, power, até chegar no alto-falante, isso tudo acontece instantaneamente pra gente se esse sistema for todo analógico.
Eu não sei se chega a atingir a velocidade da luz, mas não importa muito, a gente percebe isso como instantâneo, então não faz muita diferença. Se a gente tiver coisas digitais no caminho, aí pode ser que a coisa mude. O processamento desse hardware digital aí é que vai definir a velocidade com que isso acontece. Então, se você tiver um pedal que demande muito processamento e ele não tiver capacidade de processar isso em tempo real, você vai ter um atraso, uma latência, ou o que se costumou chamar de lag. É possível que você encontre pedais, pedaleiras ou até amps digitais que tenham uma latência que você consiga perceber. Mas normalmente esses equipamentos trabalham bem em conjunto com os analógicos e na maioria das vezes você não vai ter nenhum tipo de problema. As interfaces sofrem um pouco mais desse mal, principalmente se você tiver em computadores com poder de processamento menor, porque se você estiver usando muitos efeitos no seu programa de gravação, o seu computador vai ter que processar tudo isso ao mesmo tempo, então esses atrasos, essa latência acaba sendo mais comum. Falando nos programas de gravação, eu vou te mostrar que o que acontece dentro deles é muito parecido com o que acontece fora. O áudio entra pela interface que você definiu, né? Quando você configura o seu programa de gravação, você informa lá qual interface você vai usar e qual canal que você quer. Se você não está entendendo nada desse ponto, clica nesse vídeo aqui do card que eu explico direitinho como é que funciona tudo isso. O áudio entra pela interface que você selecionou e aí você primeiro decide que canal você quer esse áudio e aí você explica para ele, ó, eu quero que o áudio venha para esse canal áudio 1 aqui e eu quero a entrada 1 da minha interface. Beleza, a partir de agora, tudo que sair do seu equipamento, microfone, guitarra, baixo, não importa, vai passar por um cabo, aquele mesmo processo, e vai entrar na interface no canal 1. A partir daí, ele vai parar aqui, ó. E aí ele segue uma ordem muito parecida com a das mesas de som. Ele acontece de cima para baixo essa ordem. Então, ele vai entrar aqui, vai passar pelos efeitos aqui. Aqui você tem um send, que é um send muito similar ao send que eu falei dos amplificadores. E você tem o output, que é onde esse som vai sair, a saída desse áudio. Que aqui no caso é um canal estéreo chamado de stereo out. Eu vou chegar nele. Aqui eu coloquei 3 efeitos e cada efeito que você colocar aqui vai ser incorporado ao seu áudio e enviado para o próximo efeito, só que agora é tudo digital. Então ele vai passar por esse efeito, depois por esse efeito, ele vai entrar aqui, né? Passar por esse efeito, por esse efeito, por esse efeito e por quantos mais efeitos tiverem aqui daqui para baixo. Quando a gente chegar no último efeito, quando não tiver mais nenhum efeito para ele ir, ele vai para um canal de saída. Por padrão, ó, ele vai para esse stereo out aqui, que é esse canal de saída. Você pode colocar aqui uma outra saída, um bus, ou decidir uma outra saída, se você quiser enviar ele para uma coisa externa, enfim. Você pode reendereçar esse áudio. Mas por padrão, ele vem aqui para o stereo out, que é a saída aqui desse programa de gravação. Aqui no Logic, o canal de saída é o stereo out. E dentro do stereo out, o processo vai se repetir. Todo efeito que você colocar aqui no stereo out, ó, nessas abinhas de efeito, eles vão sendo incorporados aos efeitos, ao áudio que está saindo daqui, já com todos esses efeitos. Você vai somar aqui. A diferença é que aqui nesse canal, você pode receber vários canais diferentes. Todos eles vão chegar juntos aqui, e o efeito que tiver aqui, ele vai valer para todos os canais que estiverem chegando, para todos os sinais. Mas como aqui a gente está trabalhando com um canal só para você entender o caminho, o que eu colocar aqui, então, por exemplo, se eu colocar aqui um maximizer, esse maximizer aqui, ele vai comprimir tudo isso aqui, todo esse áudio. Nesse caso aqui é a mesma coisa que eu estivesse colocando ele aqui embaixo, porque a gente só tem um canal. Só que não é a mesma coisa, porque eu tenho esse send aqui. Esse send aqui eu posso mandar esse sinal para outro lugar. E esse sinal que vai para outro lugar, ele vai só com esses 3 efeitos aqui. Se eu colocar esse efeito aqui embaixo, aí vão os 4 efeitos para esse outro lugar. Se eu não quero isso, eu mando esse sinal assim para esse outro lugar e aí a partir daí eu trato só o que veio para cá. Então eu tenho eu dividi esse sinal, eu tenho 2 sinais separados, um só com os 3 efeitos e o outro com o que eu colocar nesse stereo out daqui para frente. E ele vai seguir a mesma coisa, até que ele vai chegar, esse stereo out ele já está endereçado para a saída da sua interface. Então daqui ele vai para o canal de saída da sua interface. Nesse caso aqui é um canal estéreo, poderia ser 2 canais mono, um canal mono só. Nesse caso aqui é um canal estéreo. E ele vai sair daqui e vai para o output, para a saída, para os 2 canais de saída da sua interface, que estarão conectados no seu fone de ouvido ou nos seus monitores. E pronto, virou som de novo, o áudio virou som e agora você está ouvindo. Essa dica, ela parece assim, beleza, agora eu sei o caminho
tudo bem. Mas é mais legal do que isso, porque conhecer o caminho que o seu áudio faz te ajuda até no teu timbre, porque você começa a conhecer como as coisas soam. Você pode trocar a ordem dessas coisas. Então, se você tem um pedal que está vindo depois de outro e você sabe que ele vem depois de outro e como é que ele soa, você pode inverter isso, tanto digitalmente quanto nos seus pedais analógicos. E te ajuda a experimentar, te ajuda a entender mais ou menos em que ponto que você não está curtindo o teu som. Você consegue ir eliminando possibilidades até você concluir aonde você não está gostando ou aonde você está gostando bastante para explorar mais. É bem importante e, claro, te facilita na hora de conectar tudo, de gravar, de montar um equipamento, de montar um pedalboard. De qualquer forma, se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo que eu vou te responder. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se inscreve nesse canal para saber quando eu postar outro vídeo. Talvez eu veja você já no próximo, então até lá.